Quando Pedro, com o coração acelerado, finalmente reuniu coragem para beijar Miguel em público, ali no chiado, sob os olhares curiosos dos transeuntes. Mas o que deveria ser um momento de liberdade transformou-se em pesadelo quando o flash de uma câmara disparou, capturando a cena, e horas depois a foto viralizou nas redes sociais, expondo sua orientação sexual para toda a família conservadora e colegas de trabalho homofóbicos. Pedro acordou no dia seguinte com o telefone tocando incessantemente, sua mãe aos prantos do outro lado da linha, exigindo explicações que ele nunca imaginara dar. Pedro trabalhava como analista financeiro em uma empresa de consultoria no centro da capital portuguesa. Aos 28 anos, ele era o tipo de homem que passava despercebido, alto, magro, com cabelos castanhos curtos e olhos azuis que escondiam uma profundidade de emoções não expressas. Ele havia crescido em uma família católica tradicional de Porto, onde o pai, um engenheiro aposentado, pregava valores rígidos sobre masculinidade e família. Homens de verdade constroem lares com mulheres, repetia o pai durante as refeições dominicais. Pedro aprendera cedo a reprimir seus sentimentos, fingindo interesse por garotas na escola para evitar olhares suspeitos. Mas em Lisboa, longe dos olhos vigilantes da família, ele encontrara Miguel. Miguel, 30 anos, era o oposto, extrovertido, com barba leve e pele morena herdada dos avós algarvios. Ele era professor de história em uma escola secundária e ativista discreto pelos direitos LGBT. Eles se conheceram em um café literário no Bairro Alto, discutindo sobre a Revolução dos Cravos e como a liberdade política nem sempre se estendia a pessoal. O que começou como amizade evoluiu para um romance cauteloso, escondido atrás de portas fechadas. Pedro amava Miguel, mas o medo o paralisava. E se descobrirem, murmurava ele após cada encontro. Miguel respondia com paciência, a verdade liberta, Pedro. Mas só quando você estiver pronto. No dia do beijo, Pedro decidira que estava pronto. Era o aniversário de um ano deles, e Miguel o convencera a dar um passo simbólico. Só um beijo rápido, para nós mesmos, dissera. Mas alguém os fotografara, talvez um colega de trabalho que passava por ali, ou um estranho com intenções maliciosas. A foto se espalhou como fogo em palha seca. No escritório, na manhã seguinte, os cochichos começaram antes mesmo de Pedro sentar à mesa. Seu chefe, um homem de meia-idade chamado António, o chamou para uma reunião privada. Pedro, recebemos reclamações. Alguns clientes são conservadores. Isso pode afetar a imagem da empresa. Pedro sentiu o estômago revirar. Ele não negou, mas também não confirmou. É pessoal, senhor. António balançou a cabeça. Aqui, o pessoal afeta o profissional. De volta à mesa, os colegas o cercavam como abutres. João, o mais barulhento, ria alto. Ei, Pedro, agora sabemos porque você nunca traz namorada para os happy hours. Os risos ecoavam pelo open space. Pedro tentou ignorar, focando no computador, mas as piadas continuavam. Cuidado com o café, vai que ele põe algo feminino nele. Uma colega, Maria, tentou defender, parem com isso, é ridículo. Mas foi silenciada por olhares reprovadores. Pedro sentia a humilhação queimando por dentro. Ele pensara que Lisboa era progressista, mas o preconceito se infiltrava nos cantos mais inesperados. Em casa, a situação piorava. Sua mãe ligara novamente, chorando. Pedro, isso é um erro. Venha para casa, vamos rezar juntos. O pai, ao fundo, gritava, você nos envergonha. Como vou olhar para os vizinhos? Pedro desligou, tremendo. Miguel o esperava no apartamento deles, um pequeno estúdio em Alfama. Vamos enfrentar isso juntos, disse Miguel, abraçando-o. Mas Pedro duvidava. E se eu perder tudo? Meu emprego, minha família. Miguel insistiu, você já perdeu a si mesmo por anos. Isso é o preço da autenticidade. Naquela noite, Pedro não dormiu, debatendo internamente, valerá a pena. No dia seguinte, a pressão aumentou. No trabalho, um e-mail anónimo circulou com a foto anexada, e as brincadeiras viraram assédio velado. Alguém colou um adesivo arco-íris na sua mesa, com uma nota, bem-vindo ao clube, mas não aqui. Pedro confrontou João, por quê? O que eu te fiz? João deu de ombros, é só brincadeira, relaxa. Mas se você não aguenta, talvez não caiba aqui. Pedro saiu cedo, fingindo dor de cabeça. Em casa, discutiu com Miguel, você me empurrou para isso. Miguel rebateu, eu te apoiei. Mas se você se arrepende, talvez não estejamos prontos. A dúvida se instalou como uma fissura no relacionamento deles. Pedro decidiu visitar a família em Porto no fim de semana. A viagem de trem foi agonizante, repleta de pensamentos sobre a rejeição. Chegando lá, a mãe o recebeu com lágrimas, mas o pai mal o olhou. Sente-se, ordenou o pai.
Explique essa aberração. Pedro tentou. Pai, eu amo Miguel. Não é escolha, é quem eu sou. O pai explodiu. Escolha sim. Você escolhe desonrar a família por um capricho. A mãe interveio. Pense nos seus sobrinhos, no que dirão na igreja. Pedro sentiu o peso da tradição católica portuguesa, onde o casamento heterossexual era sagrado. Ele saiu dali ferido, sem resolução. De volta a Lisboa, Miguel o confrontou. Você vai lutar ou se esconder de novo? Pedro hesitou, e nessa hesitação, uma decisão errada se formava. Ele começou a evitar Miguel, respondendo mensagens friamente. No trabalho, para se encaixar, riu de uma piada homofóbica de João, traindo a si mesmo. O remorso veio imediato, mas o dano estava feito. Miguel notou a mudança. Você está se perdendo, Pedro. A tensão crescia, e o primeiro grande confronto se aproximava. Pedro acordou sozinho no sofá, após uma noite de discussão com Miguel. Você riu da piada deles. Como pôde, Miguel havia gritado. Pedro defendera, foi para sobreviver. Você não entende a pressão. Miguel saíra batendo a porta, deixando Pedro com o silêncio opressivo do apartamento. Ele se arrumou para o trabalho, mas o espelho refletia um homem quebrado. No metrô lotado, ele via casais heterossexuais de mãos dadas, invejando a normalidade que nunca teria. Lisboa, com suas colinas e azulejos coloridos, parecia agora uma prisão dourada. No escritório, a situação escalou. António o chamou novamente. Recebemos uma denúncia formal de assédio. Não de você, contra você. Mas precisamos investigar. Pedro piscou surpreso. Maria, a colega que o defendera, havia reportado as piadas de João. Obrigado, murmurou Pedro para ela mais tarde. Maria sorriu. Alguém tem que lutar pelo certo. Mas João, furioso, o confrontou no banheiro. Sua vadia, me denunciando. Vou-te destruir. Pedro empurrou. Foi ela, não eu. Mas você merece. João riu. Vamos ver quem ri por último. Aquela tarde, Pedro recebeu um e-mail do RH, uma reunião disciplinar para João, mas também uma advertência para Pedro por comportamento que afeta a moral da equipe. Injustiça pura. Ele ligou para Miguel, mas caiu na caixa postal. Me perdoa, preciso de você. Sem resposta. Em casa, encontrou Miguel embalando roupas. O quê? Perguntou Pedro, pânico na voz. Miguel, não aguento ver você se autodestruindo. Se você não se aceita, como me aceitará? Pedro implorou, dê tempo. A família, o trabalho. Miguel interrompeu, tempo. Você tem 28 anos vivendo uma mentira. Eu tenho 30, quero viver de verdade. Miguel saiu, deixando Pedro em colapso. Sozinho, Pedro refletiu sobre sua vida. Lembrou da infância em Porto, quando aos 12 anos sentiu atração por um colega de classe, mas escondeu por medo do pai. Aos 18, mudou para Lisboa para estudar economia, prometendo à família sucesso tradicional. Mas o amor por Miguel mudara tudo. Agora, sem ele, o vazio era insuportável. Ele decidiu confrontar o pai novamente, ligando: Pai, eu sou gay. Aceite ou me perca? O pai: Então te perco. Não quero um filho assim. Desligou. A mãe mandou mensagem: Reze, filho. Deus perdoa. Mas Pedro duvidava de um Deus que condenava amor. No dia seguinte, no trabalho, João espalhara rumores. Pedro tentou-me seduzir no banheiro. Absurdo, mas alguns acreditavam. Pedro confrontou o chefe: Isso é calúnia. António: Investigaremos, mas fique quieto. Frustrado, Pedro pediu demissão impulsivamente. Não aguento mais. Saindo, Maria o parou: Não desista. Denuncie. Mas Pedro, para quê? Sociedade não muda. Ele vagou pelas ruas do Bairro Alto, bebendo sozinho em um bar. Lá, encontrou um antigo amigo, Tiago, também gay, mas assumido. Pedro. Ouvi sobre a foto. Parabéns pela coragem. Pedro riu amargo. Coragem. Perdi tudo. Tiago, mas ganhou liberdade. Junte-se ao nosso grupo de apoio. Pedro hesitou, mas foi ao encontro naquela noite. No centro comunitário em Lisboa, ouviu histórias semelhantes: rejeição familiar, discriminação no trabalho. Uma mulher trans compartilhou: Perdi minha família, mas encontrei uma nova. Um homem idoso: Na minha época, era pior. Luta agora. Inspirado, Pedro mandou mensagem para Miguel: Quero lutar. Volte. Miguel respondeu: Prove.
Pedro decidiu, voltaria ao trabalho, retiraria a demissão e denunciaria João formalmente. Mas o plano desmoronou quando, no dia seguinte, encontrou João esperando na porta da empresa com um grupo de colegas. Vai denunciar. Veja isso. Mostrou prints de mensagens falsas, editadas para parecer que Pedro o assediara. Se prosseguir, espalhe para a sua família. Chantagem pura. Pedro gelou. Ligou para Miguel, ajude-me. Miguel veio, e juntos confrontaram João na rua. Isso é crime, disse Miguel. João riu, prove. Mas Maria gravara tudo secretamente. Eu provei. Ela chamou a polícia. João foi detido por assédio e chantagem. Vitória parcial, mas o dano estava feito. Pedro retirou a demissão, mas o ambiente tóxico persistia. Em casa, com Miguel de volta, eles discutiram o futuro. Devemos nos casar? Perguntou Miguel. Pedro, com minha família contra. Miguel, eles ou nós? A escolha doía. Pedro visitou a mãe em Porto sozinha. Mãe, eu amo Miguel como você ama o pai. Ela chorou, mas a igreja. Pedro, a igreja ensina amor. Ela prometeu tentar convencer o pai. Esperança tênue. A tensão no relacionamento de Pedro e Miguel crescia como uma tempestade se aproximando. Após o incidente com João, que resultou em sua demissão, o escritório parecia mais calmo, mas os olhares julgadores permaneciam. Pedro, agora promovido a analista sénior por mérito, sentia o peso da vigilância constante. Eles me veem como o gay do escritório, confidenciou a Miguel uma noite, enquanto jantavam em um restaurante discreto no Príncipe Real. Miguel, sempre otimista, respondeu, então muda a narrativa. Seja o melhor no que faz. Mas Pedro duvidava, e se outro João aparecer? Em casa, a mãe ligara, seu pai está pensando. Venha no Natal. Esperança, mas Pedro temia. Ele e Miguel planejavam uma viagem ao Algarve para relaxar, mas o trabalho o consumia. Uma noite, discutiram feio. Miguel queria ir a uma manifestação LGBT em Lisboa, Pedro recusou. Medo de novo, acusou Miguel. Pedro, realismo. Perdi muito já. Miguel saiu bravo, passando a noite com amigos. Pedro, sozinho, questionou, vale a pena esse amor se dói tanto? No trabalho, um novo projeto com um cliente conservador testou Pedro. O cliente, um empresário de Braga, fez comentários homofóbicos casuais durante uma reunião, esses modernos com suas agendas. Pedro engoliu seco, mas António cutucou, ignore. Após, Pedro desabafou com Maria, por que aguentar? Maria, por mudança. Fique e prove que somos iguais. Inspirado, Pedro escreveu um relatório impecável, ganhando elogios do cliente apesar de tudo. Pequena vitória. Mas a família complicava. No Natal em Porto, o pai o ignorou inicialmente. Durante a ceia, com tios e primos, alguém mencionou a foto. Pedro, isso é verdade. O pai explodiu, não falamos disso. Pedro, corajoso, disse, sim, amo um homem. Silêncio. Uma tia, que vergonha. Mas um primo jovem, tio, o mundo mudou. O pai saiu da mesa. Mais tarde, sozinho com Pedro, você me mata de desgosto. Pedro, pai, eu vivo minha verdade. O pai, sua verdade destrói a nossa. Pedro voltou a Lisboa ferido, mas determinado. Miguel o recebeu com abraço, orgulho de você. Mas a distância emocional crescia. Miguel começou a sair mais com ativistas, deixando Pedro ciumento. Você flerta com eles, acusou uma noite. Miguel, não. Mas você me sufoca com inseguranças. Discussão escalou, e Miguel sugeriu uma pausa, preciso de espaço. Pedro concordou relutante, mas o pânico o consumiu. Sozinho, ele procurou terapia pela primeira vez, em uma clínica em Lisboa. A terapeuta, uma mulher empática, explora suas raízes. Por que tanto medo? Pedro desabafou sobre infância, família, sociedade portuguesa ainda dividida entre progressismo e tradição. Semanas passaram. Pedro melhorava no trabalho, ganhando respeito. Mas sem Miguel, a solidão doía. Ele decidiu reconquistá-lo, aparecendo na manifestação. Lá, com bandeiras arco-íris, viu Miguel discursando, pelo direito de amar sem medo. Pedro subiu ao palco impulsivamente, eu tive medo. Mas agora, não. Beijou Miguel publicamente, e quando o beijo inicial, mas agora com orgulho. A multidão aplaudiu. Miguel sorriu, bem-vindo de volta. Mas a reconciliação foi curta.
Dias depois, o pai sofreu um infarto. No hospital em Porto, a mãe culpou o stress por sua causa. Pedro sentiu culpa esmagadora. O pai, fraco, vai embora. Pedro saiu chorando. Miguel o consolou no trem de volta, não é sua culpa. Mas Pedro duvidava, minhas escolhas o machucam. Miguel, ele escolhe se machucar. A dúvida plantada levava a mais conflitos. Pedro começou a questionar o relacionamento. Talvez sejamos tóxicos um para o outro. Miguel negou, mas as brigas aumentavam. Uma noite, após beber, Pedro confessou, às vezes desejo ser normal. Miguel magoado, então vá ser. Saiu novamente. Pedro, arrependido, procurou Tiago no grupo de apoio. Amor gay em Portugal ainda é batalha, disse Tiago. Mas vale. Pedro decidiu, lutaria pela família e por Miguel. O infarto do pai abalou Pedro profundamente. Ele voltou a Porto semanalmente, ajudando a mãe nos cuidados. O pai, recuperando, falava pouco, mas um dia murmurou, por que você? Pedro, não sei, pai. Mas é real. O pai, rezo por você. Progresso mínimo, mas suficiente para a esperança. Em Lisboa, Miguel esperava paciente, mas a distância física criava rachaduras. Você prioriza eles sobre nós, reclamou Miguel. Pedro, são minha família. Miguel, eu também sou. No trabalho, um novo desafio, promoção para gerente, mas com rumores de discriminação. António, alguns diretores hesitam por sua situação. Pedro enfurecido, isso é ilegal. Denunciou ao conselho, com apoio de Maria. Investigação seguiu, e Pedro ganhou a promoção, mas a custo de inimizades. Você é guerreiro, disse Maria. Mas Pedro se sentia exausto. Uma traição inesperada veio de Miguel. Pedro descobriu mensagens no celular dele com o ativista, flertes leves. Confrontou, o que é isso? Miguel, só conversa. Você me ignora. Pedro, por causa do pai. Brigaram feio, e Pedro saiu, passando a noite em um hotel. Pela manhã, refletiu, traição por solidão. Decidiu perdoar, mas a confiança abalada. Vamos terapia juntos, sugeriu. Miguel aceitou. Na terapia de casal, desabafaram, Miguel sobre frustração com o armário parcial de Pedro, Pedro sobre medo de perda. A terapeuta, comuniquem. Escolham juntos. Melhoraram, planejando morar juntos oficialmente. Mas a família interferiu. A mãe veio a Lisboa, seu pai melhora, mas quer netos tradicionais. Pedro, mãe, adote minha felicidade. Ela conheceu Miguel, relutante. Ele parece bom, admitiu. Mas o pai ligou, não traga ele aqui. Conflito. Pedro decidiu confrontar o pai frente a frente. Em Porto, gritou, aceite-nos ou perca-me. O pai, você já me perdeu com isso. Pedro saiu, cortando contato temporariamente. Dor imensa, mas liberação. Com Miguel, fortaleceram o laço, participando de eventos LGBT. Mas uma manifestação virou violenta, contra-manifestantes atacaram, e Miguel foi ferido levemente. No hospital, Pedro, podia ser pior. Miguel, mas lutamos. Pedro questionou, a que preço? Recuperado, Miguel propôs casamento, legal em Portugal desde 2010. Vamos. Pedro hesitou, com família contra. Mas aceitou. Planejaram cerimônia pequena. Convites enviados, mas família ignorou. No dia, só amigos e Maria. Votos emocionados, Pedro, você me ensinou coragem. Miguel, você me ensinou paciência. Felicidade, mas amarga sem família. Pós-casamento, o pai sofreu recaída. A mãe, venha sozinho. Pedro, com Miguel ou nada? Ela cedeu, e no hospital, o pai viu Miguel, você o faz feliz. Miguel, sim. O pai, então, talvez. Reconciliação tênue. Mas sociedade ainda desafiava, no trabalho, um cliente cancelou o contrato por valores incompatíveis. Pedro processou por discriminação, ganhando. Vitória, mas exaustão. Os meses pós-casamento trouxeram calmaria aparente. Pedro e Miguel moravam em um apartamento maior em Belém, desfrutando rotina casada. Pedro prosperava no trabalho, tornando-se referência em diversidade. Mas sombras persistiam. O pai, recuperado, visitou Lisboa pela primeira vez. Não aprovo, mas amo você, disse relutante. Jantaram juntos,
tenso mas civilizado. A mãe, Deus julgará. Pedro, meu Deus ama. Progresso lento. Mas uma crise final testou tudo. João, ex-colega, processou Pedro por difamação, alegando inocência na chantagem. Evidências falsas surgiram, e o julgamento em Lisboa virou espetáculo. Mídia cobriu, analista gay versus ex-colega, assédio ou preconceito. Pedro testemunhou, fui vítima. Miguel apoiou, mas estresse abalou o casamento. E se perdermos? Perguntou Pedro. Miguel, perdemos juntos. No tribunal, Maria testemunhou, provando a inocência de Pedro. João perdeu, condenado a indenizar. Vitória, mas reputação de Pedro manchada. Alguns clientes fugiram. Ele considerou mudar de carreira, talvez advocacia para direitos LGBT. Miguel encorajou, sua vocação. Pedro matriculou-se em curso noturno. Com família, o pai finalmente cedeu, venham no meu aniversário. Em Porto, apresentaram-se como casal. Primos aceitaram, tios murmuraram. O pai ergueu brinde, pela família, como é. Aceitação relutante, mas real. Pedro sentiu paz. Anos passaram. Pedro tornou-se advogado, defendendo casos semelhantes. Miguel publicou livro sobre história LGBT em Portugal. Juntos, adotaram uma criança, desafiando normas. Mas reflexões vinham, as escolhas valeram as dores. Perdas, ganhos. Pedro pensou, sim, mas com custo. A história de Pedro e Miguel ilustra batalhas internas e externas. No fim, uma pergunta permanece: é justo impor aceitação à família tradicional, ou o indivíduo deve sacrificar sua identidade pela harmonia familiar?